Financiado pela família Rothschild, uma das famílias mais ricas do mundo, que ficou conhecida por desenvolver ligações com o Vaticano, comprando até líderes religiosos, fazendo-os tomar decisões de acordo com suas necessidades. Quando o rei Leopold II organizou uma conferência para colonizar o Congo, ele precisava de apoio financeiro, porque seu plano era fazer do Congo uma colônia pessoal de escravos, onde crianças e homens seriam forçados a trabalhar duro para fazer marfim e borracha. Esse foi conhecido como o experimento mais cruel e capitalista que o mundo já viu. Ele foi financiado pela família Rothschild. Essa violência foi tão ruim que a população congolesa passou de 30 milhões para 8,5 milhões de pessoas após o reinado do rei Leopold II. Ele usou cristãos missionários para colonizar e massacrar africanos em massa. Acredita-se que o rei Leopold II da Bélgica ganhou mais de $1 bilhão no Congo por meio de trapaças, violência e escravidão. O Leopold II governou esta parte do mundo com punho de ferro e usou algumas das punições mais brutais para garantir que o dinheiro continuasse fluindo. Usar a palavra brutal é um eufemismo. E tudo isso o tornou tão rico que a Bélgica ainda hoje se beneficia da riqueza. Então, o que aconteceu e como alguém pode ser tão implacável? Desde o início, o Leopold II sempre planejou estabelecer colônias e extrair riqueza delas. Sendo o rei de um pequeno país como a Bélgica, simplesmente não era satisfatório para ele. Em 1876, cerca de 10 anos após o reinado de Leopold, ele vê que exploradores europeus estão começando a viajar para a África. Até 1529, a maior parte das Américas foi reivindicada pela Espanha, com exceção do Brasil, enquanto vários territórios costeiros da África, Oriente Médio, Sul da Ásia e Pacífico Asiático foram reivindicados por Portugal, excepto Filipinas, que era uma colônia da Espanha. Se ele agir rápido, pode reivindicar a área antes que outras nações possam. Leopold cria e hospeda a Conferência Geográfica de Bruxelas, uma reunião com vários especialistas em ciências geográficas conhecidos, reverendos, missionários cristãos e filântropos muito ricos. Durante a conferência, eles votam para estabelecer a Associação Africana Internacional. Supostamente, esta organização foi criada como um projeto humanitário na África Central, mas, na realidade, é uma fachada para europeus avançarem com suas agendas coloniais. Logo após a conferência, Leopold assina um contrato com o famoso explorador africano Henry Morton Stanley para explorar o Congo com o objetivo de estabelecer um novo estado. É claro que o estado será governado pelos europeus, pois a população nativa é considerada incivilizada e, portanto, inadequada para governar a terra. Então, Leopold II da Bélgica decidiu escrever uma carta para os cristãos missionários irem para a África, pregar aos africanos e depois escravizá-los todos. O plano aqui é usar esses missionários para serem espiões e extrair recursos naturais na terra dos africanos. Mas primeiro, eles precisam dar-lhes a Bíblia, convencê-los de que o homem branco é superior, fazê-los se submeter a esses colonizadores, mantê-los mais pobres e finalmente colonizar seus filhos, filhas, esposas e netos. Este será um dos capítulos mais tristes da história da África. Deixe-me ler o que ele escreveu para esses missionários e o que exatamente devem fazer na África. Olha, isso não é contra nenhuma religião. Essa é a verdade de como os colonizadores usaram a religião para extrair recursos, africanos e muitas outras coisas que simplesmente não posso dizer aqui. Coisas horríveis. Então, vamos ler esta carta juntos. Carta do rei Leopold II da Bélgica para coloniais missionários, 1883. A carta que se segue é cortesia do Dr. Vera Nobres e Dr. Chiedozi Okoro, reverendos, padres e queridos compatriotas. A tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada e requer muito tato. Você vai para evangelizar, mas sua evangelização deve aspirar todos os interesses da Bélgica. Seu principal objetivo em nossa missão no Congo nunca será de ensinar os negros a conhecer a Deus. Isso eles já sabem. Eles falam em se submeter a Mungu, a Nzambi, a Nzakomba e o que mais eu não sei. Eles sabem que dormir com a esposa do outro homem é um insulto, é ruim. Tenha coragem de admitir, você não está indo para ensinar o que eles já sabem. O seu papel é essencial para facilitar a tarefa dos administradores industriais, o que significa que você vai interpretar o evangelho na melhor forma de proteger os nossos interesses. Por isso, você tem que deixar os negros distraídos e sem nenhum interesse pelas riquezas dos seus solos. Eles jamais podem se interessar pelo ouro, pelos diamantes e você deve mantê-los a lutar entre eles para agradar você. Eles devem sonhar ser como nós e se matarem para nos agradar. O vosso conhecimento do evangelho lhe permitirá encontrar textos para recomendar aos
e encorajar seus seguidores a amar a pobreza. Passagens como "Felizes são os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus". É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Você tem que separá-los e fazê-los desrespeitar tudo aquilo que lhes dá coragem para nos afrontar. Faça referência ao seu sistema místico e sua proteção. Você deve convencê-los a abandonar, a odiar e a perseguir os seus sistemas místicos e suas religiões de proteção, alegando que apenas a nossa religião pode lhes levar aos seus. Você deve fazê-los acreditar que sua religião é feitiçaria e é contra o nosso Deus verdadeiro. Assim, eles próprios se encarregarão de perseguir e destruir as suas religiões. Sua ação será dirigida essencialmente para os mais jovens, para que eles não se revoltem quando a recomendação do sacerdote é contraditória aos ensinamentos dos seus pais. As crianças têm de aprender a obedecer o que o missionário recomenda. Deverão aprender que o missionário é o pai da sua alma. Você deve insistir sempre na sua total submissão e obediência, evitar o desenvolvimento do espírito de revolta nas escolas, ensinar os alunos a ler e não a ter razão. Meus queridos patriotas, estes são alguns dos princípios que devem ser aplicados. Você vai encontrar muitos outros livros que serão dados a você no final desta conferência. Olha, isto é o que ele estava a dizer aos missionários durante a conferência antes de ir para a África. Estás a perceber? E continua: evangelizar os para que eles fiquem sempre em submissão aos colonizadores, para que eles nunca pensem em revoltar-se contra as restrições que estão submetidos. Recite todos os dias: felizes são aqueles que estão chorando, felizes são os pobres, porque deles é feito o reino de Deus. Converso sempre os negros, usando o chicote. Mantenha suas mulheres em 9 meses após a apresentação de trabalhar livremente para nós. Forçá-los a pagar-lhe em sinal de reconhecimento cabras, frango ou ovos toda vez que você visitar as suas aldeias. E certifique-se de que nunca se enriqueça. Cante todos os dias que é impossível um rico entrar no céu. Faça-os pagar o imposto a cada semana na missa de domingo. Use o dinheiro supostamente para os pobres para construir centros de negócios florescentes. Institui um sistema confessional, o que lhe permite ser bons detetives, denunciando qualquer preto que tenha uma consciência diferente ao contrário do que a do tomador de decisão. Ensina os negros a esquecer os seus heróis e adotar só os nossos. Nunca ofereça um assento cômodo a um preto que vem visitá-lo. Não lhe dê mais do que um cigarro. Nunca convide-o a jantar, mesmo que ele lhe dê um frango cada vez que ele vir à sua casa. O discurso acima, que mostra a real intenção da viagem missionária cristã em África, foi exposto ao mundo do deputado Mukwani Bukoko, nascido no Congo em 1915, e que, em 1935, enquanto trabalhava no Congo, comprou uma Bíblia de um padre belga que esqueceu o discurso no interior da Bíblia. Em 1884, um grupo de potenciais europeias e americanas que estavam colonizando a África se reuniram na Conferência de Berlim e decidiram que precisavam de algum tipo de política unificadora de como iriam para a África e como o comércio funcionaria. Eles queriam um projeto humanitário que funcionasse como se eles estivessem a propagar o cristianismo e a civilização europeia na África. Na conferência, tem um chanceler da Alemanha, os colonizadores OG Portugal, explicando este lugar para a Bélgica, a França e a Itália, e até os Estados Unidos, aprendendo rapidamente como o imperialismo funciona no cenário internacional. Leopold II levanta-se nessa conferência e diz que ele possui essa organização que esses impérios famintos por África precisavam, pois ele tinha um grande número de reverendos, missionários e pastores prontos para explorar as pessoas na África, fazendo com que os africanos se submetessem e abraçassem o que queriam que pensassem. Em troca, assumir uma grande área da África Central. As potências europeias concordaram e o Leopold II realiza seu sonho de ter uma própria colônia. Nessa conferência, eles não convidaram nenhum líder africano. Um bando de caras europeus em uma sala em Berlim em 1884, discutindo e coordenando como eles vão tomar o continente africano. Eles também decidiram que haveria uma grande regra para essa nova disputa pela África, diferente do imperialismo que o Papa arranjou para a Espanha e Portugal algumas centenas de anos antes. Concordaram
juraram que dessa vez cada potência deve controlar a terra se vai reivindicá-la. Então, eles dividiram o mapa sobre quem fica com quem, saíram da conferência e começaram a exploração. Em vez de controlar o Congo como uma colônia, como muitas outras potências europeias fizeram em toda a África, Leopold II era o proprietário privado da região. Depois de ter a sua maior porção da África, o Leopold II envia Stanley o seu grande número de reverendos, missionários, pastores e alguns homens para fazer expedições à África Central para vigiar. Stanley e esses missionários fizeram acordos com mais de 450 chefes na bacia do Congo, dando tecidos e outras bugigangas em troca de direitos comerciais. Eles fizeram com que os chefes locais assinassem documentos legais escritos em línguas estrangeiras. Muitos chefes nunca ouviram a escrita antes, não sabendo que os tratados assinados dão ao rei da Bélgica monopólios comerciais completos e acesso às suas terras. Em alguns casos, Stanley engana os chefes fazendo-os pensar que tem poderes sobrenaturais para coagi-los a assinar. Ele esconde uma bateria em seu casaco e passa uma faixa de fita presa em seu braço e na palma da mão. Ao cumprimentá-los, Stanley dá aos chefes um aperto de mão amigável e os choca com uma forte corrente elétrica usando algumas ferramentas. Essas ferramentas são cruciais para permitir que alguns milhares de europeus dominem cerca de 20 milhões de africanos. Essas armas são mais precisas e muito mais mortais do que as armas que eles tinham, como arco e flecha, bem como o primitivo muzzle loader. A invenção do barco a vapor torna as viagens entre a África e a Europa significativamente mais rápida, além de facilitar a travessia de rios em territórios sem litoral, como o Congo. Enquanto Stanley está explorando o Congo, na Belga, Leopold está ocupado polindo sua reputação filantrópica, fazendo amizades com pessoas influentes. A estratégia de Leopold compensa em 22 de abril de 1884. Os Estados Unidos reconhecem a reivindicação do Leopold II ao Congo. É o primeiro país a fazê-lo. Meses depois, representantes das potências da Europa se reúnem em Berlim e dividem a África. Ele conseguiu um país que é literalmente 77 vezes maior que o seu, a Bélgica, onde morreu e matou mais de 22 milhões de africanos.